tais como Nosso Lar e outras, entram em vibração e prece. Então é um momento que a gente também une o nosso pensamento ao pensamento dos espíritos e fortalece em nós a energia espiritual que nos faz crescer na direção certa para os objetivos maiores da vida. Nós sabemos que na maioria das vezes ficamos distraídos demais por todas as facilidades que o mundo tem nos oferecido. Então, quando oramos e pedimos a Deus que nos mantenha lúcido, é um momento onde a gente lembra da nossa essência espiritual e busca a força para continuar caminhando. Nesta tarde, noite do dia que se comemora o Dia dos Pais, nós pedimos ao Pai Celestial que abençoe a todos aqueles que encararam a paternidade como uma missão de orientar e aproximar as almas de Deus. Que Deus nos abençoe, nos una em pensamento e prece, e que possamos estar sempre juntos no ideal de conhecer mais para errar menos. Muito obrigado por esta noite e por este estudo. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, muito boa noite a todos. Nós estamos na última parte do capítulo 8, que é o capítulo da psicofonia, né, sonambúlica. É o capítulo voltado para a mediunidade inconsciente. E essa mediunidade inconsciente, ela tem particularidades, ela tem especificidades que diferem da mediunidade comum. Ela é um tanto quanto mais profunda, um transe mais completo e, ao mesmo tempo, proporciona ao espírito um campo maior de autenticidade, porque sofre muito menos influência do pensamento do médium. Então, por isso que ele abre um capítulo inteiro para falar primeiro da psicofonia sonambúlica, feita de maneira primordial por esse médium Celina. Depois a gente entra num capítulo onde nós temos um mesmo quadro de um médium com uma psicofonia grande, mas dentro do processo da possessão, e logo na frente um outro quadro doloroso, que é a possessão dentro dessa mediunidade inconsciente ou sonambúlica, em que ele intitula Sonambulismo Torturado. Então, nós vamos entrar naquilo que seja o melhor que temos dentro da mediunidade inconsciente e as complicações que podem advir do passado, da experiência e da dificuldade que alguns médiuns têm de lidar. Nós estamos estudando nesse capítulo a história de José Maria, um ex-senhor de escravos, né, dono de grandes latifúndios, que mantinha suas propriedades sobre a ordem da sua tirania. Era um homem que carregava diversas mortes nas costas. Ele capturava os escravos que fugiam, açoitava, queimava os olhos, e aqueles que sobreviviam eram atirados aos cães para que morressem, né, através do ataque dos animais. Era uma alma classificada como impiedosa naquela época. E ele trouxe consigo uma dificuldade muito grande espiritual, porque plantou isso em vida. Chegando ao mundo espiritual, o que acontece com ele? Alguns desses espíritos, não todos, porque aqueles, como diz o próprio Aulus, de almas brandas, conseguiram desvincular dele, porque o perdão fez com que estas almas que foram ofendidas, perseguidas e assassinadas se libertassem e alcançassem um bem-estar espiritual. Mas aquelas que ficaram fixadas no ódio, na revolta, na perseguição, acabaram convivendo com ele por mais de 150 anos de ataques e perseguições nas trevas. Ele ficou totalmente cego por um drama de consciência
e fez a passagem para o mundo espiritual sem se perceber. Não tinha noção que tinha morrido. A ideia inicial é que ele estava num cárcere e agora ele era perseguido pelos escravos. Ele era maltratado. Então ele falava da Revolução Francesa, dos privilégios dos nobres, e aos poucos ele é encaminhado para o melhor instrumento mediúnico da casa, que era Celina. Celina tinha uma aura tão iluminada, e ele naquela vestimenta pestilencial, que emanava estiletes de trevas pelo seu pensamento contínuo, fazia com que houvesse quase que uma agressão à personalidade da médium, que com a sua luz faziam com que aqueles estiletes, aquela energia viscosa fosse dissolvida naturalmente. Então eles aproximam dela e aí, nesse ponto que nós paramos, André Luiz começa a ver uma diferença entre a mediunidade de Eugênia, que foi estudada no capítulo passado, médium consciente, que consegue emancipar do corpo, mas tem todo o sistema nervoso ligado ainda ao corpo físico e ao comunicante, e a mediunidade celina, que também afasta-se do corpo físico, mas não tinha o cérebro ligado ao médium. Haviam diversos fios que a ligavam ao comunicante, mas era um controle mais moral do que intelectual ao processo da comunicação. Então, André Luiz pergunta: a mediunidade falante em Celina era diversa? Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho. Porque a primeira se mantivera preocupada com uma enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidado de mãe, porque numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança. Então, é uma pergunta assim que a gente não tem a noção do quadro que ele está vendo. Ele está fazendo uma observação do mundo espiritual para o mundo físico, então ele tem toda uma visão diferenciada do processo. E Aulus, né, ele coloca aqui, desculpando a nossa condição de aprendizes, esclareceu, enquanto Clementino e Raul Silva amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Celina é sonâmbulo perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem a necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa. Então, ela não faz um controle do pensamento do médium, ela faz um controle da influência moral. Vamos lembrar quando nós estudamos no livro O Mecanismo da Mediunidade, os 4 graus da hipnose. Nós temos a hipnose vulgar, a letargia, a catalepsia e o sonambulismo. O sonambulismo é aquele estado onde há uma entrega total. Não há nenhum tipo de reação daquilo que está sendo hipnotizado. Na hipnose vulgar, como está acontecendo aqui agora, eu estou falando e todos estão ouvindo, é o processo comum da mediunidade, da inspiração, quando os espíritos falam e nós silenciamos a nossa mente e escutamos a orientação, como Raul Silva faz a doutrinação nesse livro. Uma mente, né, muito asserenada. Na letargia, nós temos o quê? Um princípio maior de influenciação. É a mediunidade de Eugênia. Ela recebe as influências e entra naquele estado letárgico, onde ela pode retornar ao corpo num átimo. Na catalepsia, nós temos o fenômeno semimecânico, daqueles que têm consciência do que fazem, mas não têm consciência da comunicação em si. Sabe que estão instrumentalizando, mas não sabem o conteúdo da comunicação. E o sonambulismo seria o grau máximo de entrega, quando há uma expansividade a tal ponto que o espírito experimenta liberdade.
E esta liberdade é uma liberdade muito delicada, porque se não houver uma postura moral do médium a ponto de controlar os ímpetos do espírito, coloca em risco a integridade física e a integridade da reunião. Então, é algo muito delicado ter médiums inconscientes. A nossa casa tem um médium inconsciente. O compromisso dele com o seu desenvolvimento moral é muito grande, porque ele apaga por alguns instantes, desliga dos centros vitais, no momento que ele está sob alguma comunicação. Aí nós vamos falar assim: mas a espiritualidade ajuda, claro. Dentro do trabalho mediúnico, eles vão desdobrar, mas este tipo de afastamento que ele consegue fazer com naturalidade também pode se dar no campo da obsessão. E aí nós vamos estudar nos 2 próximos capítulos a consequência de mediunidades desse porte que não foram totalmente embasadas num princípio moral eficiente. Por isso é algo muito mais delicado. Médiuns que trazem este compromisso no campo da mediunidade trazem uma mediunidade de resgate, que pode ser transformada numa mediunidade de missão, porque a entrega deles é tão grande que o espírito encontra neles uma expansividade para agir. Aí nós vemos cirurgias espirituais, psicografias mecânicas, aonde o médium não tem noção daquilo que está escrevendo e quando junta é uma obra muito profunda, muito interessante. Mas também nós temos pessoas que enlouqueceram aos olhos mecânicos materiais do mundo, porque são vítimas de processos obsessivos e perderam o controle sobre o próprio corpo físico. Aí está a questão da passividade. E nós podemos estar trabalhando com pessoas com essa facilidade, que se afastarem do campo mediúnico, acabam se perturbando a tal ponto por questões obsessivas, por questões realmente que lhes impõem condição de renovação e terminam seus dias internadas nos hospícios. A psicofonia, em seu caso, se processa sem a necessidade da ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. É como se ela dormisse alguns momentos e quando ela acordasse, a comunicação já havia se processado. Mas nesse intervalo, onde está Celina espírito? Ela está controlando o comunicante ao lado do corpo físico, porque é um espírito responsável com o conhecimento e o desenvolvimento moral que tem. Se não fosse esse caso, ela estaria sob o amparo dos espíritos e daria mais trabalho do que ajuda, e a espiritualidade estaria controlando magneticamente o comunicante. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si. Ele está num campo que não está tendo influência direta do pensamento. Então, ele exprime os seus pensamentos com mais naturalidade. Vamos tentar enxergar isso de uma forma mais clara. No Pinga Fogo, de número 1, quando Chico Xavier conta da psicografia do livro Há 2000 anos, ele conta que começou a psicografar e, de repente, ele começa a assistir à sua frente o enredo da história. Então, o filme começa com 2 romanos conversando num salão, e a chuva, né, que estava armando, e um deles deita num sofá, que era chamado no livro de declínio, e aquela tempestade começa a cair, aquele cheiro sobe, e de repente ele volta ao corpo físico assustado, porque é como se ele estivesse vendo
aquela cena e, ao mesmo tempo, psicografando. E Emmanuel conversa com ele dizendo que ele estava sob uma hipnose profunda. Ele estava enxergando os quadros mentais do espírito. Imagina isso do lado negativo. Quando um obsessor encontra no obsidiado um campo de expansividade onde o corpo físico já não oferece a proteção e começa a fazer ele enxergar quadros do pensamento obsessivo. A que ponto essa pessoa pode chegar? Qual que é o discernimento que ela tem entre o que é real, o que é ilusório, entre o que é certo e o que é errado? Por isso é um compromisso muito grande. Nós só trazemos uma mediunidade desta se tivermos resgates profundos na área da reconstrução espiritual, ou fixações mentais que proporcionam a determinados espíritos um campo de ação muito grande no nosso pensamento e na nossa vida, moralizando-nos, perdoando e sendo perdoado. Essas mediunidades caminham para o mediunato. Enquanto houver resistência, enquanto se lutar contra a proposta divina de crescer pelo bem e pela alegria sem o sofrimento, nós caminhamos para os caminhos tortuosos da obsessão, que podem nos levar a desequilíbrios muito grandes. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deve estar ausente e irresponsável. Uma vez fora do corpo físico, ela não pode excursionar pela reunião, pelo mundo espiritual. Porque se nós pegarmos o livro Entre a Terra e o Céu, aonde as mães que haviam perdido seus filhos pequenos eram levadas ao mundo espiritual para reencontrá-los nas colônias e trazer para a Terra um sentimento de aceitação maior. Uma delas, emocionada com aquele trabalho da espiritualidade, sentindo a leveza da volitação, das paisagens espirituais que se abriam, emite uma frase que retrata a nossa insegurança. Ela diz: como é bonita a vida espiritual, quem dera a Deus se eu morresse nessa noite. Pensando que a morte lhe proporcionaria aquele estado. Ela estava naquele estado porque a espiritualidade conduz as mães que perdem os seus filhos a um determinado tempo a reencontrá-los no mundo espiritual. É da lei de amor. E os espíritos preocupados com aquela opinião, com aquela ideia, para que ela lá na frente não se transformasse numa fuga da vida, numa depressão, numa atitude extrema até de suicídio, faz com que elas perdessem a lembrança daquela excursão. Então, Celina, uma vez fora do corpo físico, ela tinha um universo a explorar. Ela poderia sentir-se, né, com toda a liberdade de buscar outros sítios, de buscar outros campos, de visitar pessoas a quem o pensamento dela naquele instante vinculasse. Se naquele instante que ela está fora do corpo físico, ela lembrasse: oh, meu Deus, eu tenho a minha mãe que já desencarnou há tanto tempo, eu gostaria de visitá-la, naturalmente ela estaria caminhando na direção dela. Mas ela tinha a convicção que ela estava ali com um trabalho a realizar. Essa é a diferença de Celina, por isso é um instrumento mais delicado da reunião mediúnica, é o mais aprimorado. Ela tinha essa responsabilidade de permanecer ali do lado, atendendo a um espírito de grande dificuldade, sem se assustar com a sua presença e, ao mesmo tempo, colaborando com a espiritualidade. Já é uma alma que, ao desencarnar, está apta a participar dos trabalhos mediúnicos, a dar continuidade. Porque em nós, a gente às vezes para pensar, se desencarnássemos hoje, vamos só refletir,
Será que a gente estaria pronto para trabalhar, para dar uma comunicação? Vamos lembrar dois casos. Primeiro, o caso de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando ele tinha um colega de trabalho e eles fizeram um acordo entre eles. Aquele que desencarnar primeiro irá dar a sua comunicação para dar a prova de tudo que estamos estudando. Então, logo o seu amigo desencarna, ele é velado na sociedade, numa sala, e eles fazem uma reunião na antessala, e ali mesmo ele já dá a comunicação pela psicografia, dizendo justamente isso: olha, gente, o que nós estudamos é real, a vida é essa, o caminho é esse, estava pronto. Ou de Peixotinho, que quando desencarna, muito doente, muito frágil, uma das filhas, né, entra em desequilíbrio, começa aquele choro, aquela angústia, aquela expressão de sofrimento, ele aparece-lhe a vidência e diz: não faça isso, não destrua em um minuto o que seu pai construiu em uma vida. Havia acabado de desencarnar. Olha a lucidez do espírito. Celina caminha para isso. Ela, fora do corpo físico, já estava apta a ajudar no trabalho mediúnico, como o Divaldo faz na Mansão do Caminho, enquanto psicógrafo, ajuda na comunicação, conversa com o mentor, conversa com os espíritos. Então, são situações que a gente vai naturalizando a ponto de um dia podermos trabalhar. Nós estamos caminhando para isso, vamos trabalhar mediunicamente, se não nesta dimensão, na que nos aguarda. Junto do corpo que lhe pertence, ela age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor, que por ela se exprime de fora, frágil, protegido de sua bondade. Qual se fora frágil, né? Protegido de sua bondade. Atraiu a si exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela, não lhe pode resistir. Então, aquele espírito relutante, né, com toda a história que ele traz de vida, quando vê aquela alma quase iluminada que abre os braços para ele, como fala pouco parte atrás no capítulo, ele se sente atraído a ela pelo magnetismo do seu sentimento, pelo magnetismo do seu equipamento mediúnico que ele não consegue resistir. Permanecia assim agressivo, tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina as que lhe situam a retaguarda nos domínios do espírito. Por que que há loucos, né, internados ainda em processos obsessivos? Porque a mente em consciência de culpa não é superior ao obsessor. A mente em consciência de culpa está no mesmo nível daquele que a procura, que a tenta prejudicar de alguma maneira. É importante termos essa consciência. Para recuperar um obsidiado, é necessário buscar esta mente, com reflexões, com exemplo de vida, com auto-perdão, com uma vivência cristã, com um trabalho no bem. Não há cura obsessiva sem a renovação do caráter. Vamos pegar um outro exemplo clássico. Nós temos o exemplo de Divaldo Franco, que teve 40 anos de obsessão. Trabalhava Divaldo com Joana de Ângeles, uma entidade que é santificada algumas vezes pela angelatria católica, trabalhava com Marco Prisco, com Bezerra de Menezes, com Manuel Filomeno de Miranda, com uma gaba de espíritos superiores, e nenhum deles interviu para que a obsessão terminasse. A obsessão só termina quando ele vence o obsessor pelo cansaço e pelo trabalho. Ele trabalha para receber aquele espírito, mãe do obsessor agora encarnada, em situação complicada, e ao mesmo tempo a sua manutenção no bem, a sua resistência ao mal. Aí o obsessor chega a um ponto e fala: não adianta.
que eu vou fazer com você? Conta a biografia de Chico Xavier, que ele, no início ainda da sua mediunidade em Pedro Leopoldo, era muito assediado por espíritos que buscavam amedrontá-lo. E alguns espíritos, aproveitando da sua formação inicial na Igreja Católica, tomavam aquelas formas mitológicas dos demônios para assustá-lo, para que ele se considerasse louco, para que ele afastasse do trabalho com os espíritos. E certo dia, ele estando se preparando para os atendimentos, uma entidade aparece para ele na porta do seu quarto, com todos os detalhes que o demônio aparece nas descrições antigas da mitologia. Com chifres, com pata, com rabo, com cheiro de enxofre, uma visão horrenda. E a primeira impressão que ele tem é de susto. Mas Emmanuel, que também o acompanhava, diz: corrige o procedimento mental. Nós estamos aqui para servir. E se Deus, nosso Pai, permite esta visita, é porque alguma coisa você deve a Ele. Então, Chico corrige o procedimento mental e pergunta: meu irmão, em que eu posso lhe ser útil? E o espírito, desmontando aquela montagem ectoplasma, diz: com você não tem jeito. Não conseguia alcançar o objetivo, mas uma alma que buscava o trabalho constante, que não estava invigilante na caminhada. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial, impelindo a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Em momento nenhum ela mudou a identidade do espírito. Ele continua sendo aquele fidalgo antigo, com péssimos costumes, com péssimos hábitos, com linguajar de baixo nível, mas agora, sob a influência de Celina, ele não consegue se exprimir no mesmo tom. Ele fala ríspido, ele ainda é grosseiro, mas não usa os mesmos termos que usava quando ainda como espírito adentrou na sala. Olha a diferença. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. É uma pena, né, como nós falamos semana passada, que ele não trouxe a doutrinação desse espírito como na doutrinação de Libório. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição perguntando: embora seja preciosa auxiliar como vemos, não se lembrará Dona Celina das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Porque se ela está fora do corpo físico, o corpo físico está agora acessado por uma outra mente pensante. Não tomou o lugar de Celina, mas está agindo pela sua instrumentalidade. Como que ela vai lembrar? Aí Aulos coloca: se ela quiser, ela poderá recordar com esforço, mas a situação em que se reconhece não vê qualquer vantagem. Se fosse uma comunicação superior, talvez ela até buscasse, né, entrar naquilo ali, saber qual que é o conteúdo, mas é uma comunicação inferior, ela sabe que está ali para servir naquele momento. A sua atitude é de entrega completa. Indubitavelmente, ponderou meu colega, observamos singular diferença entre as duas médiuns que caíram em transe. Tenho a ideia, isso é Hilário falando, de que na psicofonia consciente de Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede, que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria
menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Então, Hilário faz um apontamento interessante. Se eu tenho um médium consciente, do qual ele é 100% responsável pela comunicação, um médium consciente também é 100%. Mas o médium consciente tem uma filtragem do pensamento que o inconsciente não tem, a influência moral. Na nossa atual situação, o que Hilário quer falar? É muito difícil termos um médium como Celina. Então, não há de preferir médiums como Eugênia? E Alves fala, claro que é, né? Você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. Construção espiritual do bem. Para médiums que são sonâmbulos, sonambúlicos, como o livro dos médiuns trata, inconscientes, é para pessoas que estão no auge do esforço físico, moral, mental, espiritual, emocional. Que estão crescendo, que não se entregam facilmente. Caso contrário, não aspirem de forma nenhuma, porque o caminho é complicado. Imaginemos o sono físico. Quando estamos no sono físico, somos médiuns inconscientes. Deixamos o corpo físico, não tem a intervenção de nenhuma entidade naquele corpo, mas no corpo espiritual, que é dentro do mundo espiritual, ele está totalmente sob a ação de espíritos que convivem com a nossa energia mental. Então, o ser que é materialista, o ser que é sensualista, o ser que é interesseiro, o ser que é melancólico, ele acaba sendo atraído para sítios aonde a sua energia mental alimenta uma série de outras entidades que convivem naquele corpo, naquele pensamento. Na mediunidade, isso acontece com a pessoa acordada, porque ela, a partir do momento que deixa o corpo físico na expansão perispiritual, ela cede a um desses que convive com ela, ou algum perseguidor, ou alguma entidade para comunicação, a ação direta sobre o corpo físico. É realmente algo muito profundo. Se conhecemos um médium, que seja ele inconsciente, abracemos ele e vamos dizer a ele, né, vamos crescer junto, porque você crescendo será um excelente trabalhador. E nós crescendo com você, também alcançaremos voos mais altos dentro do campo da mediunidade. Não basta nós gerarmos fenômenos. Não é isso que caracteriza o bom médium, mas a facilidade de trabalho, de conexão com a espiritualidade superior. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes. Então, aquele que tem essa expansão, que não tem mérito moral para se defender, acaba que cedendo o seu campo mental, o seu campo vital, suas energias vitais a espíritos que podem ser perseguidores, oportunistas, aqueles que dividem o mesmo vício e vão levando a pessoa à loucura completa. Por isso o termo possessão. Tomam posse da vida temporária. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas se fosse o contrário, se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior, senhorando mentalmente a médium, seria muito mais fácil, né? E Aulus coloca, Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa,
A fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimentos e virtudes, a médium apassivar-se-ia com a satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, como o rio que se beneficia das chuvas que caem do alto. Então, se é uma entidade superior que quer utilizar o vaso físico, Nossa Senhora, ela vai sentir um bem-estar profundo, uma renovação da energia vital, de todo o complexo celular, que traria a ela a satisfação do trabalho mediúnico. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou o concurso para a remoção de José Maria. Olha que interessante, né? Que algo renovado principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Lembra esse espírito quando chegou, né? Estalando o chicote, gritando contra a Revolução Francesa, venderia os escravos alfabetizados. Olha o que Raul Silva consegue com a doutrinação. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em uma organização socorrista distante. Libório, da semana passada, foi internado na sala ao lado. Já José Maria, em uma entidade socorrista distante. Almas com passado diferente, com chagas espirituais diferentes, com sofrimentos e experiências diversas. Olha os recursos que a espiritualidade tem. É importante nós estudarmos esta obra, já que ela foi escolhida por Aulus para ser uma referência no estudo da mediunidade, tanto para André Luiz como para Hilário Silva, que ela traz para a gente detalhes importantes do trabalho da espiritualidade e também recursos que a casa espírita precisa ter para o trabalho da desobsessão. Nós tivemos um capítulo lá atrás que, antes de começar o trabalho mediúnico, bateu a porta a sofredores que vinham em busca do passe. Uma equipe de passistas saiu da reunião sem alarde, sem falar o que ia fazer, ciente do seu trabalho. Abriu a porta, receberam as pessoas, adentraram essas pessoas a uma sala, fizeram o atendimento de passe, e essas pessoas voltaram, e esses trabalhadores da reunião retornaram à sua atividade sem transtorno, sem nenhum tipo de complicação. Por que a gente voltou lá atrás desse detalhe? Porque nós estamos terminando um capítulo e já começamos a fazer a introdução para o próximo capítulo. No próximo capítulo, que é o capítulo 9, o capítulo da possessão, nós vamos ver que a própria reunião mediúnica tinha uma estrutura organizada para um atendimento específico. Nós lembramos que haviam 4 médiuns de trabalho, estudamos 2, Eugênio e Celina, tem Antônio Anélio e mais um que agora não recordo o nome. Eram 4 instrumentos mediúnicos. Passistas, Raul Silva. Mas é uma reunião mediúnica que tem uma característica das reuniões antigas, como nós temos no livro Desobsessão de André Luiz. Ela tinha uma assistência. Algumas pessoas era permitido que participassem dessa reunião assistindo a uma certa distância. E essas pessoas, algumas com problemas, algumas com transtornos, algumas que seriam beneficiadas e tinham algum tipo de conhecimento, de maturidade, eram-lhe permitidos assistir os trabalhos se mantivessem a dignidade do pensamento. Neste capítulo, nós vamos ver algo interessante. Ele começa dizendo para nós: o cavaleiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido à carta de socorro, parecia incomodado e aflito. Então, nós tínhamos 4 pessoas que estavam ali para assistir à reunião. Entre elas, esse rapaz, né, esse cavaleiro doente, e a sua mãe.
que estava auxiliando a ele. E durante a reunião, ele começa a ficar incomodado. Algo o perturbava. E é interessante a gente parar para analisar essa primeira questão desse capítulo, porque nós estamos estudando a mediunidade. A obra se chama justamente isso, nos domínios do processo mediúnico. E, como nós tínhamos ali André Luiz e Lário Silva estudando, o que Aulos pensou, né? Articulava palavras que não conseguia registrar, o rapaz doente, com clareza, quando o irmão Clementino, consultado por Aulos, então Aulos chegou lá e falou, Clementino, é possível a manifestação mediúnica nesse rapaz, para que os espíritos que aqui estão possam aprender sobre a problemática que ele traz? Não é que nós somos cobaias, não. Mas havia uma estrutura organizada, com finalidade, e toda a comunicação que se passava por ele era um passo a mais em busca da libertação da possessão, que Clementino acaba por concordar. Olha só que interessante, o rapaz articulava palavras, diz André Luiz, que eu não conseguia registrar com clareza. Quando o irmão Clementino, consultado por Aulos, disse cortês para o assistente: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Talvez, se não fosse a presença ali dos espíritos, ele receberia o passe no final da reunião e levaria para casa as reflexões da doutrinação. Mas como havia um objetivo maior e a possibilidade, a estrutura da casa estava pronta para atendê-lo, Clementino autoriza uma manifestação. Percebi que o nosso orientador solicitava alguma demonstração importante, diz André Luiz. Convidados pelo instrutor, abeiramo-nos do moço enfermo que se fazia assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, sua própria mãe, atendendo às recomendações do supervisor, que é Clementino, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente aloucada, que atravessou de chofre as linhas vibratórias de contenção, vociferando frenético. Tenta imaginar a cena. A reunião, lá no centro, tranquila, as linhas de proteção magnéticas sustentadas pela prece e pelo pensamento, diversas entidades ali estavam, que ficavam da reunião pública, que ficavam em busca da doutrinação, e uma delas era o perseguidor deste companheiro. Não estava ao lado dele, mas a presença dela no mesmo ambiente, a vibração que ela emite, faz com que a sua mente retorne à chamada consciência de culpa, o remorso. Fica rememorando, reverbalizando aquelas atitudes que o levaram àquela condição inferior. E a presença dela ali já deixava ele alterado. Estava distante, magneticamente protegido, mas algo fazia ele sentir, é a percepção mediúnica que ele trazia. E, ao mesmo tempo, a consciência de culpa, o medo. A entidade adentra, né, como ele disse, de forma frenética, gritando, Pedro, Pedro. Parecia ter visão centralizada no doente, como se nada mais existisse para ela, nem os espíritos, nem as proteções magnéticas, nem a reunião, apenas o obsidiado. Aquele ao qual todo o seu mundo emocional vertia naquele instante. Porque nada mais fixava além dele, alcançando o nosso irmão encarnado. E este, de súbito, desfecha um grito agudo e cai desamparado. É um quadro triste, acontecendo
dentro de um trabalho de desobsessão. Então, vamos analisar toda a estrutura do processo. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar-lhe a queda espetacular. Imagina, né, uma senhora já de idade, vendo o filho naquele estado, de repente ele grita e cai numa crise convulsiva. Ela tentando amenizar a queda dele. E os médiums orando. Nenhum susto, nenhum ímpeto, como se aguardassem, como se estivessem preparados para aquele momento. De imediato, sob o comando de Clementino, mentor espiritual da casa, Raul Silva determinou que o rapaz fosse transferido para um leito de câmara próxima, isolando-o da Assembleia. Nesse instante, então, o doutrinador vira, acena a algumas pessoas que colheram o rapaz no chão e levaram a uma cama numa sala próxima da Assembleia, estrutura da casa. Estava pronta para atender um tipo de processo dessa natureza. Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. Olha que Celina acabou de receber esse espírito José Maria, que foi, né, também um quadro complicadíssimo, e na mesma hora Raul Silva falou, ó, atendimento por sua conta, e continuou na reunião. A reunião continua desdobrando, independente do quadro que está acontecendo lá dentro, porque é um grupo seguro. Não é um grupo que tem medo. Imagina um médium iniciante nesse grupo, fala assim, ai meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Será que ele está passando bem? Será que ele vai morrer ali dentro? Quem desse a gente morrer sem reunião mediúnica? O amparo ali é imenso. A espiritualidade está toda ali, não vai acontecer isso não, gente. O que está acontecendo ali está sobre a ordem da espiritualidade. Você vê que Aulus pediu e Clementino permitiu que se desse um processo dessa natureza. Não aconteceu por engano, por descuido, por improvisação. Só nós que trabalhamos assim, a espiritualidade trabalha pautada. Então, só é permitido aquilo que tem recursos para ser trabalhado. Raul Silva tirou uma médium da mesa, você vai lá, vai atender, junto com os rapazes que levaram, com a mãe que ajudou a carregar, e a reunião continua do lado de cá. Só que as atenções agora voltam-se para aquela sala, para a comunicação que foi permitida para o estudo de André Luiz, Hilário Silva e todos nós que estamos estudando nesse momento. Junto dela, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiam sem quebra de ritmo. Gente, isso é muito difícil. Lembremos lá dos nossos estudos de materialização da obra Mecanismo da Mediunidade. Um pensamento que vai perdendo a coerência com o trabalho prejudica tudo. A construção, o ectoplasma, a saúde do médium. Nesse caso não é diferente, nós temos que estar tranquilos, confiantes. Não é uma fé cega, é raciocinada no processo que estamos estudando. Estamos estudando como agir, mas conhecemos a mecânica do livro passado. Então, não temos que ficar inseguros. Se nesse momento você está ali trabalhando como médium, acontece um quadro desse, o dirigente autoriza alguém a ajudar a fazer, continua na sua tarefa. Não abra mão da sua segurança, da sua prece, porque é isso que ele precisa. Não é curiosidade, não é ficar especulando. Será que é glicose que caiu? Será que é hipertensão? Deve ser AVC que teve? Pelo amor de Deus. Lembre que a reunião está sob o amparo da espiritualidade. As variadas tarefas do recinto prosseguiram sem quebra de ritmo, enquanto nós insulávamos no aposento para a cooperação que o caso exigia.
Pedro e o obsessor, que o jugulava, pareciam agora fundidos um no outro. Eu procurei até um significado para esse jugulavam, né? Porque jugular é a nossa veia, nossa artéria que transmite o sangue para a região do cérebro. Então, quando você pressiona o pescoço, pressiona a jugular, você tenta impedir que a pessoa continue encarnada, né? Tem uma tentativa de homicídio. E o espírito fazia isso, ele se fundiu a tal ponto que ele exprimia a jugular, ele se comprimia no corpo de Pedro, numa tentativa de agressão. E Pedro, sem nenhum tipo de controle, acabava cedendo. Pela sua consciência de culpa, pelos compromissos emocionais que trazia do passado. Eram dois contendores engalfinhados em luta feroz. Fitando o companheiro encarnado, mais detidamente concluí que o ataque epilético, com toda a sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. Então, Pedro tinha uma crise epilética toda vez que era agredido espiritualmente por essa entidade. Era o reflexo físico de uma agressão espiritual. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Richard Simonetti traz-nos uma história no livro Quem Tem Medo dos Espíritos, muito interessante sobre esta particularidade. Ele vai contar a história de um pai que teve um filho com epilepsia. A criança foi normal até determinado ponto e começou a ter crises convulsivas. E aquilo ali envergonhava a família, eles tinham tanto medo da criança cair e ir na casa dos outros e ter a crise, era uma situação constrangedora. Alguém próximo a eles disse assim, por que você não leva esse menino na casa espírita? Porque lá fazem trabalhos, passes, curas, e a epilepsia vai ser trabalhada. Já começou errado, né? Tratar problema físico com questões espirituais, mas família, um tanto quanto que sem discernimento, levou a criança aos trabalhos de passe. Aí tomava passe, reunião pública, água magnetizada. As crises foram ficando espaçadas, mas não pararam. Vez por outra, o menino tinha crise, às vezes caía, machucava, e era uma situação muito delicada. Até que um colega de trabalho falou assim, você está perdendo tempo. Seu menino está doente, você tem que levar ele no neurologista. Aí ele pegou o filho e levou no neurologista. O neurologista estudou o caso, pediu uma tomografia e viu que ele tinha uma inflamação numa das meninges, fez a medicação de tratamento e as crises convulsivas praticamente desapareceram. Aí Richard Simonetti coloca lá, falta de orientação doutrinária, o que leva uma pessoa a acreditar que nós podemos curar um problema físico? Quando ele levou essa criança à casa espírita para ser atendida por algum médium, o médium observou um processo obsessivo, que a criança já trazia. Mas quando o espírito aproximava da criança, a região que já era fragilizada entrava em crise. É como se a gente pegasse um balão desses de aniversário e começássemos a encher. Você vai soprando, ele vai inflando, até chegar um momento que ele vai estourar. E ele vai estourar na parte que ele já é mais frágil, que na sua composição, por mais que ela seja perfeita, vai existir sempre uma partezinha que é menos compacta. Ali ele vai romper. Assim é o processo obsessivo. Quando ele se manifesta em nós, e é um processo como o de Pedro, que é um processo obsessivo complicado, a parte física que apresenta o desequilíbrio estrutural de energia do perispírito vai interagir, vai emergir como doença. Ele tinha uma consciência de culpa, nós vamos estudar a partir da semana que vem, e essa consciência fez com que ele desequilibrasse estruturas perispirituais,
que construíram seu corpo novo, desta atual existência. Essa desestrutura fragilizada transformou-se numa doença, que até para os médicos era algo assim difícil de diagnosticar, porque ele não tinha um quadro que justificava a epilepsia. Mas a partir do momento que o espírito aproximava-se dele e o agredia espiritualmente, ele, naquele ímpeto, naquela energia torturante, faz com que o seu corpo entre numa crise convulsiva e ele sofra toda uma agressão permitida por Deus em processo de reajuste. Então, ele estava, com toda a sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível numa crise epilética aparente. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados, endurecidos, e a cabeça, exibindo os dentes cerrados, mostrava-se fletida para trás, enquanto os braços se assemelhavam a dois galhos secos de arvoredo, quando retorcidos pela tempestade. É o quadro clássico da epilepsia, é a epilepsia sem doença, sem nada que a justifique. Faz-se o exame e não encontra um motivo que leva ele àquele estado, porque o motivo é espiritual. É uma consciência culpada. E na agressão, ele retorna ao chamado fixação mental. Quando lá atrás, envolvidos numa atitude inferior, numa atitude que não é edificante, eles se fixaram a tal ponto de não se perdoar, de não se permitir renovar, que quando se aproximam, retornam àquele campo de batalha. Dona Celina e a matrona afetuosa o acomodaram na cama e dispunham-se à prece, quando a rigidez do corpo se fez sucedida de estranhas convulsões, a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas contínuas. A lividez do rosto deu lugar à vermelhidão que lhe invadiu as faces congestas. A respiração tornara-se angustiada ao mesmo tempo que os esfíncteres se relaxavam, convertendo o enfermo em torturado, vencido. O insensível perseguidor, como que se entranhara no corpo da vítima, pronunciava duras palavras, que somente nós outros conseguíamos assinalar, de vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. Então, Pedro, apesar do quadro, era um médium perfeito. Recebia essa entidade que o agredia, ela lhe invadia todo o corpo físico a ponto de deixar ele vencido e torturado pelos efeitos da epilepsia, mas ele tinha essa conexão, ele conseguia captar, e ele só não pronunciava as palavras do Espírito porque ele estava congesto pela ação da epilepsia. Mas os espíritos que estavam ali perto, como André Luiz e Lário Silva, conseguiam escutar o obsessor gritando, tentando enforcá-lo, tentando dizimar todo o ódio sobre ele. Aí, nós vamos parar, para que na próxima semana a gente continue a nossa reflexão dentro do campo da mediunidade. A possessão nada mais é que a pessoa levada aos estágios mais profundos da ação espiritual. Neste momento, Pedro está no sonambulismo perfeito. Ele não está afastado do corpo físico, não experimenta a expansão do perispírito, mas está envolvido a tal ponto que a entidade toma ali parte das funções sensórias e, por ele ter esse ataque epilético consequência de uma estrutura física deficiente pela energia perispiritual complicada da vida anterior,
faz com que ele acabe por desequilibrar-se e não conseguir transformar essa agressão em uma comunicação espiritual. Semana que vem nós começamos desse ponto para a gente adentrar aos quartos íntimos da obsessão. Como que a obsessão e a mediunidade caminham lado a lado. Todo médium, num grau de passividade profunda, é um obsidiado em potencial muito grande. Por isso que para Celina, médium de incorporação, médium inconsciente, os méritos morais adquiridos era sua maior proteção. Se nós tememos o nosso passado, nossos obsessores, aqueles que podem nos levar a quadros dolorosos como o de Pedro, lembremos que o caminho é o caminho do bem. Quando nós nos iluminarmos, nenhuma mente inferior pode trabalhar para o nosso desequilíbrio. Então, nós vamos agradecer a Deus por este trabalho, por esta reflexão, por este momento que estamos passando, que é um momento de grandes reflexões. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E se estamos distanciados fisicamente, em virtude desses momentos que estamos vivendo, são momentos que a gente deve refletir sobre o nosso próprio trabalho, dentro da casa espírita, dentro do campo da mediunidade, que tanto temos estudado, que tanto temos buscado uma compreensão melhor para um trabalho mais profundo, mais direcionado, com um aproveitamento maior. Quem sabe, Senhor, se quando pudermos voltar com segurança, teremos algo de melhor a oferecer à espiritualidade. Não é à toa que aqui estamos estudando ainda, e sim para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar-nos em entendimento e buscarmos oferecer algo de melhor aos bons espíritos. Nós pedimos a Deus, então, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoe, que fortaleça cada um de nós, que traga-nos, Senhor, reflexões profundas sobre o quanto somos gratos pela vida, pela saúde, pela alegria de estarmos aqui encarnados, estudando a doutrina espírita que nos liberta todo dia um pouco mais das nossas ignorâncias e das nossas escolhas. Nós agradecemos profundamente a Deus pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, por tudo aquilo que nos circunda, Senhor. Abençoai-nos hoje e sempre na caminhada do bem. Que estes momentos de reflexão nos façam crescer, Senhor, direcionando-nos para um bem maior. Muito obrigado por esta oportunidade. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.